Olá, amigos, aqui é Alan Frutuoso. Não poderíamos deixar de falar aí, né, do CPF cancelado, uma cena que hoje amanheceu o país aí com o Wilson Witzel, né, comemorando, o Sniper comemorando, foi uma beleza, mas eu queria falar mais aí sobre o episódio em si, né? A Polícia Militar do Rio de Janeiro confirmou que o sequestrador que fez 37 reféns no início da manhã em um ônibus na ponte Rio-Niterói foi morto por atiradores de elite. Disparos foram ouvidos no local por volta das 9 horas. Pelo Twitter, a PM informou que a ocorrência foi encerrada sem vítimas entre os reféns. O sequestro começou pouco antes das 6 horas da manhã e interditou a ponte nos dois sentidos. Alguns reféns foram liberados antes do fim da operação. Segundo as primeiras informações, ainda não confirmadas, o sequestrador estava armado e se identificou como policial militar. A polícia disse que a arma usada por ele era falsa. A gente sabe até agora que um sujeito lá sequestrou o ônibus, foi abatido. Trabalho exemplar aí do Sniper, né? Que parece que vai ser condecorado pelo Wilson Witzel hoje ainda. Inclusive o Wilson está com uma popularidade em alta, né? Eu tenho minhas discordâncias do Wilson Witzel em alguns pontos específicos ali, mas é aquilo, né? Você sempre tem que olhar os prós e os contras, e os prós têm sido muito mais, ressaltam muito mais do que os defeitos aí do Wilson, né? Como o próprio silêncio dele na época da recondução do presidente da LERJ, do cara do PT, o siciliano. Mas enfim, o que vale aqui para esse vídeo é a questão da segurança pública, e foi mais uma vez a lacração, a lacrolândia, os hipócritas tendo que presenciar o povo, o homem comum, ali na ponte Rio-Niterói, comemorando, né, a neutralização da ameaça por parte de um sniper. É o bicho! O que aconteceu, não se sabe ao certo. A gente vê o pessoal comemorando aqui, muita gente aplaudindo o que acabou de acontecer. A gente não tem confirmação do que houve, o barulho de muitos tiros. A gente acompanha aqui as pessoas comemorando esse tiroteio do Corpo dos Bombeiros. Ele fez um sinal de comemoração. O que nos leva... Então, vimos ali a TV Globo ter que transmitir ao vivo aquelas pessoas comemorando e gritando, enquanto aquela repórter ficava ali de maneira histérica, né? Vimos a Band News também, ou vários canais de televisão tiveram que mostrar alegria popular, sem contar nos inúmeros vídeos que circularam aí pela internet do povo comemorando. Isso mostra o que o povo quer que faça, né? Resolva o problema dos bandidos de maneira dura. Vale lembrar que logo antes de ser neutralizado, o sujeito ele dá um dedo, né, como se fala, né? Ele faz um gesto obsceno para a polícia e logo depois, né, vai sentar no colo do capiroto. Na verdade, ele não morreu na hora, né? Ele morreu de uma parada cardiorrespiratória. Então, parece que ele foi ferido, mas não foi um tiro fatal aí do sniper. O sniper não acertou na cabecinha, como manda o governador. Mas o que mais eu achei assustador nesse caso é que o sujeito em si, né, ele não tinha nenhum propósito, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo. O que se sabe é que ele comprou gasolina, cordas para amarrar as pessoas e é uma arma de brinquedo, né? Ele nem tinha uma arma de verdade ali para fazer o ato dele. Vale lembrar que sempre aí os defensores, né, do desarmamento e tudo mais, pois bem, o sujeito ia cometer uma tragédia, né, utilizando gasolina apenas, não tinha nenhuma arma de fogo envolvida ali. Então mostra que quando a pessoa quer fazer o mal, ela faz independente dos recursos que tenham disponíveis, né? Só quem se ferra nesse caso aí é a própria população, né? Vai lembrar, se tivesse ali talvez um civil armado dentro do ônibus, talvez pudesse ter resolvido esse transtorno todo de maneira mais imediata, né? Até mesmo porque o sujeito tinha uma arma de brinquedo. Mas isso é outra história. O ato do sujeito era um ato terrorista. E isso tem que ser visto aí com muita cautela e atenção, porque o que ele queria, segundo o que foi transmitido pela imprensa, era entrar para a história. Inclusive, no momento que ele ficava ali no ônibus, ele pedia para ver os celulares das pessoas, para ver se aquele ato dele estava tendo uma dimensão nacional, ele queria ser visto, ele queria ser reconhecido. E a própria máscara que ele usa, aquela máscara
Pode não ter nada a ver, mas lembra muito aquele caso dos garotos lá, os meliantes que entraram naquela escola lá em Suzano, né, atirando nas pessoas, e o cara tirou uma foto com uma máscara parecida e colocou no Facebook antes de cometer aquele ato. É importante que se seja investigado o que levou, o que motivou. O sujeito era um vigilante, então não era uma pessoa aleatória, o cara tinha um trabalho, né, vigilante, inclusive, atuava com meio de estresse ali. Tem que entender o que de fato está por trás disso, para detectarmos o problema real, ali, detectarmos na fonte o que está acontecendo com essas pessoas. Muitos se falam lá, por exemplo, dos ataques dos atiradores nos Estados Unidos, né, e sempre vem esse debate da arma de fogo, arma de fogo, arma de fogo, e as pessoas ignoram que nós estamos vivendo numa sociedade com muitos doentes mentais. E as políticas progressistas, elas impedem que esses doentes mentais possam ter um tratamento adequado, uma internação, né? É a política anti-manicômio. E essas pessoas, mesmo dando sinais claros, muitas das vezes sinais expressivos ali de alguma perturbação mental, não são devidamente tratadas ou retiradas do convívio social, né? E acabam possibilitando esse tipo de tragédia. É importante que a sociedade tenha a ideia de que maluco tem que estar no hospício. Tá? Não tem essa de, vamos tratar... O custo é muito grande, né? Há pouco tempo atrás, aqui mesmo no Rio de Janeiro, teve um caso de uma pessoa também que era perturbado, né? Usuário de drogas, que com uma faca também vitimou aí 2 pessoas na Lagoa Rodrigo de Freitas. Né? Um caso completamente aleatório. E naquele caso, a polícia tentou atirar na perna, tentou evitar neutralizar o bandido e acabou ele vitimando a segunda pessoa enquanto ele estava sendo alvejado ali. Então, teve essa timidez da polícia na época, com os motivos que já sabemos por quê, né? Porque o policial vai lá, abate, depois vem os direitos humanos acabar com a vida do cara, o cara vai responder processo, isso e aquilo. Então, hoje aí houve uma coordenação tática ali, né? Foi um próprio atirador de elite, um cara do BOP, houve autorização. Então neutralizou logo o problema. Mas é preciso haver o debate urgente sobre essas pessoas que estão convivendo entre nós e estão colocando a sociedade em risco. Não pode fechar os olhos para isso, tá? A atitude foi muito bacana, muito legal, mas a atitude muito legal da polícia, né? A prevenção, a assertividade, né? O número de vítimas aí que foram... que foi evitadas, né? Aconteceu alguma coisa com esse número de vítimas, pessoas estavam tentando ir trabalhar e foram surpreendidas dessa maneira terrível. Mas o foco aqui desse debate, desse exato momento, nem deveria ser, né, a neutralização do sujeito, e sim o que esse sujeito estava querendo ali, né? O que tipo de ato. Tudo indica para uma pessoa perturbada psicologicamente e essa pessoa não deveria estar no convívio social. Precisamos trazer isso para o debate o quanto antes, ou mais casos como esse acontecerão, não só aqui no Brasil, como no mundo em geral, porque há uma política anti-manicômios. Precisamos ver isso com atenção, até mesmo para o próprio familiar que tem algum tipo de problema nesse sentido, né? Essa pessoa solta na sociedade, ela é um risco para ela mesma, como foi o caso desse sujeito, né, que foi o único a ser morto. Né, talvez pudesse ter sua vida preservada se estivesse num lugar aí que para doentes mentais, uma pessoa que pudesse ter um tratamento adequado, né, e não fazer essa besteira que fez na rua. Então, importante trazermos isso para o debate. Meus amigos, aqui foi Alan Frutuoso, se inscreva no canal. Hoje também tem um vídeo aí sobre a questão da fumaça de São Paulo, né, que agora o dia virou noite em São Paulo e a culpa foi do presidente Jair Bolsonaro. Esses absurdos aí que nós escutamos por parte desses militantes ambientalistas. Fiz um vídeo com a participação aí do professor Tiago Maia para tratar desse assunto e espero que vocês assistam. Eu vou deixar aqui no card no final e fixado nos comentários, tá bom? No mais, eu peço para você compartilhar esse vídeo para a gente poder alcançar mais pessoas e se inscrevam também no canal Vista Pátria, como eu já falei, link aqui fixado nos comentários. Até a próxima, meus amigos, e é como o governador falou, troque a arma por uma Bíblia. Até a próxima. Tchau, tchau.